Tudo ocorria bem até que os meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos de idade. Meu mundo mudou drasticamente. Nós fomos morar com os meus tios num dos piores bairros da cidade, onde havia drogas, violências, ratos, baratas, gangues e tudo de pior que você pode imaginar. Mas como criança, isso nunca me afetou muito. O maior problema era realmente a falta de dinheiro. Minha mãe trabalhava arduamente e eu, na verdade, na escola não ia bem. Eu não era um bom aluno, eu era um aluno terrível. Eu me achava sempre pior do que os outros, mas a minha mãe não desistia e ela sempre me encorajava e dizia que eu poderia fazer aquilo que os outros também faziam. E ainda melhor. Um dia, ela desligou a televisão logo após pedir sabedoria a Deus. E isso fez a grande diferença. Você vai ter que ir à biblioteca, pegar 2 a 3 livros por semana, ler e me fazer um relatório, para eu ter certeza que você realmente leu os livros. Isso trouxe bons resultados. Embora no início eu não gostasse, a partir daí eu percebi que não precisaria ficar o resto da minha vida ali naquele subúrbio, passando fome, reclamando. Eu cheguei à conclusão que eu poderia mudar tudo isso. Li muitas histórias e algumas tiveram um impacto muito grande sobre minha vida. Você é a pessoa que pode mudar a sua vida. Que é você que faz a diferença na sua vida. Eu percebi que existem muitas outras pessoas inteligentes na medicina, mas não tiveram uma carreira como a minha. Mas não é porque eu sou mais inteligente do que elas, mas sim pela conexão que eu tenho com Deus. Eu tinha um temperamento forte. Normalmente, pessoas que têm o meu temperamento têm mais problemas. Normalmente, elas terminam em reformatórios, cadeia ou morte. E nenhuma dessas coisas me chamava a atenção. Certa vez, eu tentei esfaquear um colega de aula. Felizmente, ele usava um cinturão grande de metal que quebrou a minha faca. Com certeza foi a providência de Deus que salvou a ele e também a mim. Se aquele cinto não estivesse ali, com certeza a minha vida teria sido mudada e eu estaria na cadeia. Então eu saí dali, entrei no banheiro e clamei a Deus. Percebi que não teria sucesso na vida se continuasse agindo daquela maneira. Em momentos como aquele, eu sentia tanta raiva que perdi a razão. Eu não me importava com mais nada a não ser ferir alguém. Eu clamei, Senhor, eu não sou capaz de mudar e se tiver algo em minhas mãos, sou capaz de matar alguém. A menos que mudes o meu coração, eu vou continuar sendo o mesmo. Então eu peguei uma Bíblia ali mesmo onde estava, comecei a ler e encontrei versos como Provérbios 19:19. Não adianta tirar o homem raivoso de seus problemas, pois ele voltará para eles. Um outro verso é Provérbios 16:32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que o que toma uma cidade. E eu comecei a entender que ficar bravo não era sinal de valentia. Bater em alguém com alguma coisa, um objeto, é um sinal de fraqueza, pois mostra que você não é capaz de controlar a si mesmo. Nesse caso, é o ambiente que controla você. Deus então me deu essa percepção em relação ao altruísmo. Eu ficava irado com as pessoas porque eu era egoísta. Eu pude então sair do meu mundinho e perceber que havia pessoas ao meu redor. Hoje é quase impossível alguém me deixar nervoso. Então eu olho e digo para as pessoas, você era um bebezinho tão bonitinho, o que deve ter acontecido para você ficar assim? Ao invés de ficar bravo com as pessoas, eu as analiso, e isso acalma a situação.
Eu nunca tinha tido um problema tão grave de raiva como aquele antes. Mas Deus, naquele dia, mudou meu coração. Eu percebi que Deus era real, não apenas aquela pessoa sobre a qual os pregadores falavam. Então, a partir daquele momento, eu passei a considerar Deus como meu Pai terrestre e também o meu Pai celestial. Alguém com quem eu possa contar sempre, pois Ele tem muita sabedoria, conhece todos os caminhos. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Quem vence sem riscos triunfa sem glória. Eu era um aluno distraído, desconcentrado no ensino médio. Eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. E de 25 anos depois, eu recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios do Instituto Europeu de Inteligência. E eu pensei comigo, eu, membro de honra entre os gênios, como eu engano bem. Na verdade, como eu produzo conhecimento sobre a inteligência e os meus livros são utilizados também em institutos de sobredotados ou gênios, eu estou mais do que claro que existem ferramentas universais que, se trabalhadas por todos nós, vamos desenvolver uma genialidade não genética, que não é aquela que armazena, não é aquela dada por uma memória super privilegiada, onde arquivamos todas as informações no córtex cerebral. A verdadeira genialidade, aquilo que nós mais precisamos na sociedade, está ligado às habilidades socioemocionais. Eu descobri, para mudar o status quo da minha história, que sonhos são projetos de vida e não desejos superficiais. E sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem ordens. Para ser um empreendedor, para construir novas ideias, para entrar na faculdade de medicina, eu estudei 13 a 14 horas por dia. E na faculdade, para ser um médico diferente, eu considerei que cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. Meus professores saíam do leito dos pacientes, meus colegas, e eu ficava. Eu me interessava em entrar em camadas mais profundas do ser humano. Portanto, eu fui empreendedor para penetrar em áreas que as pessoas não adentravam e até os pacientes não adentravam. Queria conhecer os seus pesadelos, os seus golpes de ousadia, as suas aventuras, as suas perdas, as suas contrariedades, os seus oásis, bem como os seus desertos, e anotava tudo. E desde cedo comecei a perceber que há um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano. Bom, então eu reuni sonhos com disciplina, mas a capacidade de interiorização, reflexão, a capacidade de considerar o outro como um ser humano notável e não mais um número na multidão. Quem vence sem riscos triunfa sem glória. Ninguém pode brilhar, seja na atividade intelectual, por exemplo, na carreira acadêmica, seja na atividade como executivo, como líder, ou seja, como um empresário, micro, médio ou grande empresário, se não aprender a correr riscos, pelo menos dosados. O cárcere da mesmice, ele é dado por circuitos fechados da memória, onde nós transitamos em apenas um bairro, nessa complexa cidade da memória, que é milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Mas fechamos o circuito em atalhos mentais e, consequentemente, não arriscamos a propor novas ideias, não arriscamos a colocar essas ideias para que os outros julguem e, consequentemente, para que eles também possam rejeitá-las, criticá-las e não assimilá-las. Quem ama apenas os aplausos não é digno da maturidade. Quem ama apenas o oásis não é digno da consciência crítica e da evolução da personalidade. Não há céu sem tempestades na vida de ninguém. Então eu aprendi que sucessos e fracassos, perdas e ganhos, aplausos e vexames faz parte da historicidade de cada ser humano. E os grandes pensadores, e a minha teoria estuda os grandes pensadores, como eles saíram do lugar comum, os grandes empreendedores, eles usaram intuitivamente essas variáveis, romperam os atalhos no córtex cerebral, o circuito fechado, e aprenderam a andar por ares nunca antes respirados, correndo todos os riscos, inclusive o risco do ridículo, da estupidez, da não aceitabilidade.
Portanto, essa é uma variável que fez parte do tecido intrínseco da minha trajetória.